Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre respeitar a maneira do outro pensar. Para aqueles que me ouvem, que gostam de participar dessa conversa e não conseguem por algum motivo me ver direito, me enxergar por alguma deficiência visual, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma jovem senhora com 40 anos, tenho a pele parda, morena clara, os cabelos castanhos cacheados e eles estão presos num rabo de cavalo lateral, um rabo de cavalo baixo, lateral. Eu visto uma camisa que gosto muito, que ela é cinza escuro e no centro tem um círculo verde neon com um perfil de Jesus evangelizando uma criança. Eu me encontro num ambiente onde ao fundo tem um guarda-roupa branco com traçados geométricos e também uma parede com detalhes em madeira repada e um quadro com duas orquídeas, uma lilás e uma laranja. Eu espero que assim você também se sinta acolhido e possa participar dessa reflexão. Bom, como sempre, eu gosto de convidar o meu amigo Violão para fazer a oração de abertura. Então, eu vou só estalar meus dedos e ele vai aparecer. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo como as manhãs que se levantam, tão certo quanto eu te falo e posso te ouvir. É sempre certo que Jesus vai estar conosco quando a gente estiver estudando as orientações dele para nos tornarmos melhor. E por isso, devemos sempre agradecer de coração. Aqui a gente já estala o dedo e o violão vai para o lugarzinho dele. Ele é bonito, ele canta bonito, mas ele é tímido também. Hoje eu queria contar uma historinha que tem num livro de evangelização infanto-juvenil. Esse livrinho aqui, Conte Mais. É a história de um brasileirinho bem orgulhoso. Cláudio, ele era um brasileirinho muito orgulhoso. Para ele, o Brasil era o maior país do mundo, o mais rico, o mais forte, o mais belo entre todos. Por isso mesmo, e por ter nascido no Brasil, fazia pouco das pessoas que não fossem brasileiras. Não andava com elas e sempre as ridicularizava. Na escola que Cláudio frequentava, haviam algumas crianças estrangeiras. E isso aborrecia muito aquele brasileirinho orgulhoso, a ponto de pedir para que os pais tirassem ele daquele colégio. Porém, como nada conseguisse, ali ficara. Mas tomou uma decisão. Ele não brincaria com os estrangeirinhos. Ele fazia troça deles e ainda nunca os chamava pelo nome. O Fritz, que era um colega seu vizinho, muito bom amigo, mas ele tinha nascido na Alemanha, por exemplo. Ele não chamava ele pelo nome, chamava ele de alemão. O Manuel, português, chamava o Manuel de Portuga. O Antônio, que tinha nascido na Itália, era gringo. Miguel era chamado turco, porque havia nascido na Turquia. E o menininho da China, o Ling Shu, era chamado de chinês. Ele não chamava pelo nome. Os colegas no início protestavam e lembravam: ei, eu não me chamo chinês, eu me chamo Ling Shu. Ei, eu não me chamo turco, me chamo Miguel. E exigiam respeito às suas pátrias, tão dignas quanto o Brasil, que eles respeitavam e também amavam. Era inútil, pois Cláudio não mudava. Continuava a desprezar os companheiros, ridicularizava-os como se eles não valessem nada. O diretor da escola, certo dia, comunicou aos alunos que aqueles que tirassem os 3 primeiros lugares nos exames do fim do ano receberiam lindos prêmios oferecidos por umas casas comerciais da cidade. Os meninos ficaram muito entusiasmados
e cada qual resolveu estudar muito para conquistar os lugares premiados. E daquele dia em diante você só via as crianças daquela escola estudando. Cláudio estudava também. Estudava e controlava os colegas estrangeiros. Quando os via quietos, atentos às explicações dos professores ou até empenhados em resolver problemas, sorria desdenhosamente e dizia: nem adianta, os prêmios não cairão em mãos de estrangeiros. Se encontrava Miguel durante o recreio, resmungava: ora qual, onde se viu um turco ser premiado? Se via Fritz fazendo perguntas ao professor sobre determinada questão, murmurava: que alemão mais tolo, com certeza pensa que vai tirar o primeiro lugar. Quando encontrava Ling Shu e Manuel trocando ideias sobre as lições, logo dizia ou pensava: convencidos, como se um português ou um chinês pudessem conseguir alguma coisa. Antônio, o italianinho, é o que mais sofria. Seguidamente ouvia de Cláudio frases como estas: gringo, estudando é outra coisa. Pensas que vais tirar primeiro lugar, gringo? Não sabes que os prêmios são para nós, os brasileiros? No início teve muita briga. Os estrangeirinhos reagiram àquelas zombarias. Porém, como Cláudio não mudava, não se corrigia, terminaram por deixá-lo de lado. Os meses foram passando e finalmente chegaram os exames. Todo mundo estava muito nervoso. No dia marcado para a leitura das notas e entrega dos prêmios, a expectativa era enorme. Quais eram os prêmios e quais os alunos classificados nos 3 primeiros lugares? Afinal, em meio a grande silêncio, o diretor anunciou: primeiro lugar, com direito ao objeto de maior valor oferecido a esta escola, o aluno Antônio Borganti. O gringo! Gritou Cláudio. Não pode ser. Mas sua voz foi abafada por uma grande salva de palmas. Antônio levantou-se emocionado, aproximou-se da mesa e esperou. Então, novamente, se ouviu uma estrondosa salva de palmas, porque naquele instante um belo computador estava sendo entregue ao italianinho. Todos os alunos ficaram muito entusiasmados e não pararam de aplaudir. Cláudio ficou inconformado com a situação. Mas logo depois o professor anunciou: segundo lugar, dizia ele, com direito a outro grande prêmio, o aluno Cláudio de Mendonça. Cláudio deu um pulo, até que enfim faziam justiça e, muito orgulhoso, dirigiu-se para a mesa recebendo uma linda bicicleta. Dessa vez, nenhum aluno deixou de bater palma. Todos aplaudiram animadamente Cláudio. E Cláudio já estava voltando para o lugar quando o diretor falou: ainda no segundo lugar foi classificado o aluno Miguel Habib. Nova salva de palmas. Cláudio ficou pálido. O turco, quem diria? E logo no mesmo lugar, isso era demais. E Miguel também recebeu uma bicicleta. Cláudio suspirou aliviado, né? Quando depois viu o diretor chamar mais 2 meninos brasileiros para receberem o prêmio do terceiro lugar, que eram lindas bolas de couro. Mas também para o terceiro lugar, ele chamou Fritz, Ling Shu e Manuel. Até o alemão, chinês, o portuga, pensava ele, vendo os 3 muito contentes. Quando a festa terminou, Cláudio foi para casa. Ele ficou feliz com o prêmio, mas começou a pensar: poxa, todos também foram merecedores de seus prêmios. Eles também são tão inteligentes como eu, cada qual do seu modo. A gente precisa entender que a nossa inteligência, a do outro, a forma de pensar dele e a nossa são propriedades adquiridas por cada um de nós. E cada um de nós é merecedor de pensar do jeito que pensa, de ter a sua opinião. E ninguém é capaz de tirar essa propriedade da pessoa, desvalorizar a ideia da pessoa, a inteligência, o saber,
a forma de falar, de colocar os seus valores. Da mesma forma que devemos respeitar o jeito do coleguinha ser, da onde ele veio, as crenças que ele traz, também devemos entender que a partir do momento que respeitamos o outro, também devemos ser respeitados. Merecemos esse direito de ser respeitados. Se a gente pensa que qualquer outro colega, qualquer outro amigo, qualquer outra nação, qualquer outra crença não merece respeito, a gente se coloca também no lugar de, em qualquer momento, não respeitarem a nossa. E a isso a gente dá o nome de empatia, respeito. E é essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje. Para encerrar, vou mais uma vez fazer a leitura da oração da criança, que também é uma oração que inspira muita compaixão e fé. Essa oração, ela se encontra no livro das virtudes para crianças. E é o seguinte: Senhor, ensinai-me a rezar e aceitai a minha oração. Vós que estais em todo lugar, ouve meu coração. Como os pássaros com frio que recebem vosso alento, em minha inocência infantil, olhai por mim sempre atento. Ensinai-me a seguir o que é bom. Perdoai quando errar sem querer, concedendo-me o maior dom, servir-vos enquanto viver. E é isso que o Mestre quer, que a gente sirva com amor e caridade. E caridade é respeitar sempre o próximo, para que também possamos ter o direito de sermos respeitados. Um beijo, fiquem com Deus.